Olá! Hoje vamos mergulhar num dos fenómenos naturais mais bizarros e, francamente, mais mortíferos do nosso planeta, os chamados lagos assassinos. Parece uma pergunta saída de um filme de terror, não é? Mas a realidade, como vamos ver, é bem mais assustadora que a ficção. Fiquem connosco para descobrir como é que um lago, aparentemente pacífico, se pode transformar de repente numa arma de destruição silenciosa. A nossa história começa nos Camarões, com uma tragédia que, na altura, ninguém conseguia sequer começar a explicar. Estamos em agosto de 1984, no lago Monoun. Durante a noite, ouve-se um estrondo forte. Do nada, uma nuvem branca e densa sai do lago e começa a deslizar pelo terreno, cobrindo uma estrada ali perto. De manhã, o cenário era desolador. 37 pessoas e vários animais encontrados mortos. A nuvem, composta por dióxido de carbono, era mais pesada que o ar e por isso ficou junto ao chão, a rastejar. Onde passava, deslocava todo o oxigênio, asfixiando tudo e todos de forma rápida e completamente silenciosa. Bem, a confusão era total, como podem imaginar. As teorias disparavam em todas as direções. Falava-se de tudo, desde espíritos malignos a ataques com armas químicas. Mas nada batia certo. O mistério só ficava mais denso. Foi preciso procurar uma causa natural, uma explicação científica. E essa resposta, quando chegou, revelou-se muito mais assustadora do que qualquer teoria da conspiração. E é aqui que entra em cena o nosso detetive científico Haraldur Sigurdsson, um vulcanólogo islandês muito conceituado que foi chamado para tentar juntar as peças deste puzzle mortal. E o momento eureka do Sigurdsson aconteceu quase por acaso. Ele estava a recolher uma amostra de água das profundezas do lago. Assim que a garrafa chegou cá acima, à superfície, a tampa simplesmente rebentou com uma força tremenda. Foi aí que ele percebeu tudo. A água estava completamente saturada de gás, sob uma pressão altíssima. Pensem numa garrafa de champanhe depois de ser muito bem abanada. Era isso. O Sigurdsson tinha acabado de descobrir um fenómeno natural novo e absolutamente aterrador, a erupção límica. Uma explosão não de lava, mas de um gás invisível e letal que se tinha acumulado silenciosamente durante séculos no fundo de um lago. O processo todo é uma autêntica bomba-relógio geológica. No fundo, o magma liberta dióxido de carbono. Esse gás dissolve-se na água fria do fundo. E a água mais quente, à superfície, por ser mais leve, funciona como uma espécie de rolha, a aprisionar o gás. A pressão vai acumulando, até que alguma coisa, um sismo, um deslizamento de terras, quebra esse selo. E aí, a explosão inevitável. Mas por que é que isto acontece nestes lagos tropicais e não noutros? É simples. Em climas como o nosso, as estações do ano fazem com que as águas se misturem naturalmente. Qualquer gás que se acumule é libertado aos poucos, de forma segura. Nos trópicos, a temperatura à superfície é sempre alta, as camadas de água nunca se misturam e o gás fica lá embaixo, preso, a acumular-se durante séculos. A teoria do Sigurdsson era tão estranha, tão fora do comum, que ao princípio foi até rejeitada. Mas, apenas 2 anos depois, a natureza ia confirmar as suas ideias da forma mais trágica que se possa imaginar. Aconteceu a apenas 100 km de distância, no lago Nyos. A teoria de Sigurdsson estava prestes a ser validada, mas da pior maneira possível. E a escala do desastre foi chocante. Smonun foi um aviso, Nyos foi uma catástrofe de proporções bíblicas. O número de vítimas saltou de 37 para mais de 1.700. A teoria não só estava correta, como o perigo era muito, muito maior do que alguém alguma vez tinha pensado. A explosão no lago Nyos libertou uma nuvem de dióxido de carbono que viajou uns impressionantes 25 quilómetros, aniquilando aldeias inteiras pelo caminho. Tudo o que respirava morreu, pessoas, gado, até os insetos. De manhã o lago, que era azul, estava vermelho escuro, tingido pelo ferro que tinha subido das profundezas com a violência da erupção. Acontece que as tragédias de Monon e Nyos eram, na verdade, apenas o prenúncio de uma ameaça imensamente maior, o lago Kivu. Para percebermos a dimensão do problema, basta comparar os 3 lagos. O Kivu é gigantesco. E pior, para além do dióxido de carbono, tem enormes quantidades de metano. O metano não só é inflamável, como aumenta ainda mais a pressão no fundo, tornando o lago muito mais instável. Mas o fator mais assustador é mesmo o número de pessoas que vive nas suas margens. São mais de 2 milhões de pessoas, cidades inteiras, como Goma e Bukavu, que vivem literalmente à sombra daquela que é, na prática, a maior bomba de gás natural do planeta. E não, esta citação não é um exagero. O potencial de destruição de uma erupção no Kivu é mesmo comparado ao de armas nucleares.
não pela explosão em si, mas pelo alcance absolutamente letal da sua nuvem de gás. E o que é que poderia fazer isto acontecer? Bem, a região é sismicamente ativa, há vulcões ali mesmo ao lado, até eventos climáticos extremos, ou um grande deslizamento de terras podiam ser o gatilho suficiente para perturbar o equilíbrio delicado do lago. O perigo é constante e é imprevisível. Perante uma ameaça desta dimensão, ficar de braços cruzados não é uma opção. Mas a solução que encontraram é tão engenhosa quanto arriscada. E aqui está o grande dilema. O metano, que torna o lago tão perigoso, é também um recurso energético muito valioso. O Ruanda já está a extrair esse gás para gerar eletricidade. A grande questão, o dilema de milhões de dólares é: será que é possível desarmar a bomba e, ao mesmo tempo, aproveitar a sua energia sem a fazer detonar por acidente? O projeto já está a dar frutos, fornecendo cerca de 9% da eletricidade do Ruanda. É um começo promissor, sem dúvida, mas o ritmo de extração é lento. Lento demais para a escala do problema. A tecnologia atual consegue remover uma parte do metano, mas o dióxido de carbono continua a infiltrar-se lá por baixo. É uma corrida. Enquanto se tenta esvaziar o lago, a geologia continua a enchê-lo. Ou seja, a ameaça não só persiste, como pode estar a aumentar. E a questão que fica no ar é esta: será que vamos conseguir vencer esta corrida contra o tempo? A ciência já identificou o perigo. A engenharia procura desesperadamente a solução. Mono e Nios provaram que o impensável pode de facto acontecer. E o Kivu mostra-nos que a próxima catástrofe pode ter uma escala que vai muito para lá da nossa imaginação.